Olá, eu sou apenas um brasileiro e hoje eu quero falar sobre capitalismo, comunismo e socialismo. Tem um cidadão ali de aproximadamente 60 anos que insiste no perigo. Acusan a Guevara de haber sido informante. Prepara o segundo grande salto brasileiro, o salto mais definitivo. Bom, antes de qualquer coisa eu quero dizer para vocês o seguinte, não vou me aprofundar. A ideia é uma visão geral sobre o assunto. Existem ótimos livros que você pode ler sobre isso e aqui não é o lugar. Afinal de contas eu tenho tempo limitado para falar e nem sempre eu falo tudo que eu gostaria, muita coisa fica de fora. Hoje existe basicamente duas formas de governo, o comunismo e o capitalismo. O capitalismo é o que vivemos hoje no Brasil, onde você trabalha, recebe um dinheiro pelo seu trabalho, existe uma meritocracia, ou seja, onde ganha mais quem trabalha mais e estuda mais. Já no comunismo, a ideia é de uma comunidade. Para resumir isso daí em poucas palavras, imaginem os índios. Eles ocupam uma porção de terra, essa porção de terra é suficiente para a necessidade deles e ninguém tem nada, tudo é de todos. Só as ferramentas de trabalho que eles usam seriam deles. É uma ideia muito interessante. Com base nessas duas visões bem simples, muito simples, é claro que as duas são mais complexas, muito mais complexas do que somente isso, os problemas reais do capitalismo. Os ricos tendem cada vez a serem mais ricos e os pobres cada vez a serem mais pobres. Existe um acúmulo de riqueza e uma distribuição gigantesca de miséria para os pobres. Essa diferença, conforme o tempo passa, ela é cada vez maior. E segundo os comunistas, esse será o fim do capitalismo. Os problemas do comunismo são mais claros e evidentes. O ser humano é vagabundo, preguiçoso. As pessoas só trabalham hoje e trabalham bem, estudam mais para conseguir mais. No comunismo não existe diferença de salário. Um engenheiro, um astrônomo e um agricultor e uma pessoa sem estudo ganham a mesma coisa. Por que eu vou estudar? Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou fazer muita coisa se eu vou ganhar a mesma coisa do que todo mundo? Por brio? Por ideologia? Alguns sim. Por muito tempo o comunismo foi uma moda, um modismo. Eu sou um comunista. Pega um iPhone e tira uma foto no espelho com a camisa do Che Guevara. Isso é uma das coisas mais imbecis que eu já vi. Como, por exemplo, no Congresso Comunista do Brasil, pessoas filmando o Congresso com iPod. É inaceitável uma coisa dessa. Por quê? O comunismo é contra o capitalismo. Ter bens, ter propriedades é errado. Ou seja, se uma pessoa tem iPod, todas as outras pessoas do país têm que ter também. Baseado nesse princípio e na lógica que as pessoas são vagabundas, o comunismo já nasceu morto. Em Cuba, por exemplo, um trabalhador ganha de 10 a 20 dólares por mês. Entendam, no comunismo não existe dinheiro. Mesmo que existe papel de troca, que tem a cara do dinheiro e até a foto de alguém, aquilo não é dinheiro. Aquilo é a repartição do trabalho de uma comunidade. A ideia é essa, dinheiro não existe. Então não existe iPod, iPhone, não existe tênis Nike, não existe McDonald's, não existe nada disso. Se você gosta de iPod, gosta de iPhone e gosta de McDonald's, boa sorte para você. Você não deve ir para um país comunista. O pior de tudo é o seguinte, não existe nenhum país comunista que foi feito a partir de paz e amor. Não tem como. O comunismo precisa de um governo, precisa que o governo decida e seja autoritário e mande as pessoas. Tire das pessoas o poder de decisão. Não. Você não vai ser engenheiro. Nós estamos precisando de limpadores de privada, então você vai ser um limpador de privada. Porque é assim que a comunidade precisa viver. As pessoas precisam trabalhar em comunidade, precisam dar à comunidade o que ela precisa. E para se fazer isso, sempre se utilizou violência. Veja a Venezuela agora. Se você procurar no YouTube, você vai ver vídeos horríveis de agressões. Eu deixo algumas imagens para vocês verem.
Le dieron a un viejito, le pegaron en la cara. Mortes. Ay, chamo. Cayó uno. ¡Ay, le dieron a uno, Dios mío! ¡Mataron a mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo que querían ellos! ¡Golpeen la cara, que no se ahogue! Aquí veo, aquí. ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Que no se ahogue! Policiais dando porrada em manifestantes com soco inglês. Passeatas sendo reprimidas com tiros de armas letais. Pessoas mortas. Não é brincadeira. Esse é o pouco que se tem filmado e que conseguiu sair do país comunista. O muito se esconde por trás das cortinas de ferro. E para que essas informações não saiam, a censura da imprensa é fundamental. Olha o que esse imbecil fala. Presta atenção. Ó. Não nos derrotou nas urnas e agora quer nos derrotar via o judiciário e via a mídia. O PT se construiu como o principal sustentáculo da democracia política, social e econômica do Brasil. Eles, com a tese da judicialização da justiça da política, eles querem interditar o nosso projeto. Querem criminalizar o PT, agora querem criminalizar o Lula e lá na frente é interditar o projeto de reeleição da presidenta Dilma. Mexeu com o Lula, mexeu com o PT, mexe com o povo brasileiro. Passadas as eleições, nós do PT vamos tomar uma medida, quer queiram, quer não queiram. É a regulamentação da questão da comunicação no país. Nós vamos ter que enfrentar esse debate porque foi além do limite e nós precisamos reagir a essa ação orquestrada às vésperas da eleição que tem como único objetivo prejudicar o PT. O Lula pertence a um patrimônio da democracia brasileira. Criminalizar o Lula é criminalizar a democracia brasileira, é criminalizar o PT. Portanto, nós temos que reagir à altura a essa ação da elite brasileira, de setores da mídia que querem interditar o projeto vitorioso do PT. Meu, como pode? Queiram ou não queiram? Negão, eu quero que você se dane, eu não quero, e aí? Eu quero poder falar. Agora, eu só posso falar aquilo que você quer que eu fale, por quê? O que você quer esconder? O que você não quer que os outros saibam? Você só quer que falem coisas a seu favor? Eu falo então, você é tão lindo. Agora, isso que você falou é uma bosta, é um lixo. O que você falou é lixo. Eu não acredito que uma pessoa seja contra a livre imprensa. A imprensa tem que falar. Já estão acabando com a imprensa. Esse é motivo para outro vídeo que já vem daqui a pouco. Democracia, pessoal, é o direito de escolher o presidente. Imagine o seguinte, hoje, numa república, onde nós escolhemos o nosso presidente, eles já querem censurar a imprensa. Imagine numa ditadura, imagine num sistema totalitarista. O que é um regime totalitarista? É onde todas as pessoas têm que pensar iguais. Se não pensarem iguais, essa pessoa tem que sair do regime. Agora, como é que faz para tirar uma pessoa de um regime? Espero que você tenha uma boa criatividade e consiga bolar alguma forma de tirar uma pessoa de um regime desse. E eles já descobriram como. Mas o Brasil, bem ou mal, tá indo. Neguinho, quer comunismo? Vai pra Cuba. Eu te pago uma passagem pra você ir pra lá, ô seu puto. Vai estudar história. Vai pra lá então. Não vem querer trazer pra cá esta merda. Em 1964, houve uma tentativa de golpe aqui no Brasil, de golpe comunista. Na época, o presidente era João Goulart, como prefiram. E se chegou a um ponto onde quem dava o golpe eram os comunistas ou o exército brasileiro para impedir que isso acontecesse. Em 1968,
baixado o ato institucional número 5, um dos mais violentos e repressores, para se acabar com os movimentos que estavam tentando surgir comunistas e contra o governo militar na época, até a abertura política. Tancredo Neves faleceu, Sarney e o resto da história. Espero que você saiba. Acredito que não, porque melhor o governo te usa da tua ignorância e ingenuidade para conseguir tirar proveito de você. E até hoje, onde nós estamos praticamente à beira de um outro golpe comunista, visto isso daí, ensino público tendo bandeiras. Para participar do grupo de professores que estava elaborando a proposta curricular do Estado. A proposta curricular é um livrinho, assim, que diz as diretrizes, né, para você lecionar, conteúdos, métodos. Quando eu cheguei, eles começaram a falar sobre o que direcionava aquela proposta curricular. E agora você me pergunta se existe doutrinação meio escondida na escola. O negócio é muito escancarado. Até digitei e imprimi para ler para você o conteúdo-chave que direcionava a tal proposta curricular de Santa Catarina. Ela já existe desde 1986 e ela estava sendo reforçada. Eles queriam fazer o negócio ficar mais pesado ainda do que já era. Então vamos lá, olha só. Quais são os fundamentos da proposta curricular da educação de Santa Catarina? Materialismo histórico e dialético, influenciando a história, a política, a filosofia e a pedagogia. Os fundamentos históricos, ascensão das forças de centro-esquerda. Segundo, os fundamentos políticos, o pensador e o pensamento de Gramsci como síntese do marxismo. Olha isso aqui, cara. Isso aqui, tipo assim, tá no começo da proposta curricular. Gramsci. Isso aqui não é só para história, não é só para geografia, é inglês, matemática, português, educação física. Fundamentos filosóficos da proposta curricular de educação. Marx e Engels. Olha isso, cara. Marx tá na capa do negócio lá. E aí eles tinham subtópicos. Não acredito que alguém vai ensinar para alguém uma coisa como fez Hitler, instruindo as crianças na escola desde pequena a pensarem como eles, criando um bando de soldados idióticos, marchando contra um líder que nem eles mesmos sabem quem é. Quem não gostou, dane-se. Vai para Cuba, Venezuela, ou então vai para China. Até mesmo porque vocês acham que o capitalismo não gosta do comunismo? Lê do engano, os capitalistas adoram o comunismo. Para vocês terem uma ideia, a China é um dos principais países comunistas. E olha que legal, tudo que você pega em volta, made in China. Lá, o trabalhador tá trabalhando, não tem sindicato, não tem porcaria nenhuma. Lá, se o cara tá trabalhando e se machucou e não voltar para trabalhar no dia seguinte, é mandado embora. EPI é o katsu, tem que trabalhar. É assim que se consegue fazer um país comunista. É assim, oprimindo a massa. Agora, se você tá afim de trabalhar o mês inteiro para ganhar 20 reais, ou 40 que seja, dando uma de Robin Hood, eu sou poderoso, vou roubar dos ricos e vou dar para os pobres. Como é que a economia funciona com base nisso, meu filho? Não existe economia que funcione à base disso. Só quem se beneficia com isso é a pessoa que está no poder. E se você está trabalhando pro governo agora, nesse momento, querendo vir aqui no meu vídeo encher o saco, falar que eu tô falando besteira, dane-se você, o governo vai usar você que nem fralda, vai botar você e depois que você estiver sujo vai te jogar fora. É assim que foi feito em todos os regimes totalitaristas do mundo. É um direito seu. Você quer ser bobo? Seja. Agora, não vem querer me ferrar também. Eu e os outros brasileiros e muitos que não sabem nem ler e escrever para entender um vídeo desse é muito difícil. E olha que eu tô fazendo de tudo para usar uma linguagem mais simples. Poxa, mas você falou comunismo, socialismo e capitalismo. Cadê o socialismo? O socialismo é uma via de ingresso para o comunismo. É um portão de entrada, onde basicamente, se divide tudo, mas não tem um governo por trás. Como já se sabe, a população é vagabunda, não vai querer fazer nada e precisa vir um governo totalitário e fazer todo mundo trabalhar na marra. Senão, a máquina não funciona. Como o socialismo é porta de entrada, olha esse vídeo, vamos lá. Na hora que estão te fazendo isso. Mas depois... A senhora chegou a acreditar que um regime totalitário como o regime comunista pudesse ter sido implantado no Brasil? A senhora lutou por isso ou lutava por ideias libertárias que não o comunismo? Ou achava que o comunismo... o que a gente naquela achava? época era moda ser de esquerda também, não estou dizendo ela, porque ela não é moda, ela foi torturada. Mas eu, quando cresci um pouquinho, achava que era de esquerda, legal e tal. Aí começou a cair o Muro de Berlim, começou a cair o Stalin matou 50 milhões de pessoas. A gente viu que o comunismo era uma porcaria. O capitalismo não pode ser lá grande coisa, mesmo não é mesmo. Mas o comunismo não era o regime ideal. Mas a senhora chegou a lutar por um país comunista, é isso ou não? Não, não era por um país comunista, não, era por um país socialista. É. Agora, naquela época, começa justamente isso que você está falando.
a percepção cada vez maior que o chamado socialismo real tinha problemas seríssimos, tinha problema de direitos humanos, tinha problema de não ter liberdade, a mínima liberdade, tinha problema também na área social e econômica, né? De abastecimento de bens, etc. E aí eu acho, no mundo inteiro, um meio desencanto. Oh, que lindo! Adorei! Socialista? Oh, parabéns! Vai pra Cuba! E outra coisa, minha querida, pela língua portuguesa é presidente e não presidenta ou presidenta. Tem muito mais coisa para se discutir. Essa é uma visão extremamente simples e superficial do assunto. Deixem aqui embaixo se vocês acham que alguma coisa tem que ser discutida melhor, contra ou a favor. Até o nosso próximo vídeo.